Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar totalmente a forma como você enxerga os bastidores do futebol sul-americano. Informações explosivas, movimentações de mercado que parecem impossíveis, interesses que podem virar novelas de proporções gigantescas. Tudo isso cercado de suspense, rivalidade e disputas intensas que envolvem alguns dos maiores clubes do Brasil e até da Europa. O enredo é de arrepiar, e a cada detalhe que surge a história fica ainda mais intrigante. Prepare-se, porque nada do que está por vir é simples ou óbvio. A notícia que circula nos bastidores é digna de novela e envolve o nome de um jogador que já mexeu com os corações dos torcedores brasileiros. Estamos falando de John Arias. O colombiano que brilhou intensamente no Fluminense se transformou em ídolo e depois ganhou espaço até desembarcar no futebol europeu. De acordo com informações apuradas pelo site Globo Esporte, Flamengo e Palmeiras, os dois maiores protagonistas do futebol nacional nos últimos anos sonham em contar com o jogador a partir de 2026. E mesmo que isso pareça improvável, os fatores que cercam esse desejo criam uma atmosfera de expectativa que ninguém pode ignorar. O primeiro detalhe que chama a atenção é a estratégia do Flamengo. O rubro-negro sabe que Arias assinou recentemente com o Wolverhampton, clube inglês que disputa a Premier League. Mas a diretoria carioca aposta em um detalhe cruel do futebol: a queda para a segunda divisão. Caso o time inglês não consiga se manter entre os gigantes da liga mais rica do mundo, os cofres do clube podem ser diretamente impactados, e isso abriria espaço para negociações inesperadas. O Flamengo acredita que esse é o momento ideal para se aproximar dos agentes de Arias, mantendo contato e sondando possíveis condições futuras, mas o Flamengo não está sozinho nessa corrida. O Palmeiras, clube que há anos se consolidou como o grande protagonista da América do Sul, também monitora de perto essa situação. A diretoria alviverde, sempre discreta em suas movimentações, enxerga em Arias não apenas um reforço técnico, mas também um nome que pode incendiar ainda mais a rivalidade com o Flamengo. Trazer um ex-ídolo do Fluminense para vestir verde seria uma jogada de efeito duplo: reforçar a equipe e, ao mesmo tempo, esquentar a disputa com o rubro-negro. Isso sem falar no impacto midiático que essa contratação causaria em todo o cenário nacional. Entretanto, existe uma pedra enorme no caminho de ambos os clubes: a prioridade do Fluminense. O clube carioca, por contrato, tem a preferência em caso de um retorno de Arias ao futebol brasileiro. Isso significa que, caso ele realmente deixe o Wolverhampton, o tricolor das Laranjeiras terá o direito de igualar qualquer proposta. E não podemos esquecer que a ligação entre Arias e o Fluminense é algo especial. Ele não foi apenas um jogador importante, mas sim um ídolo, responsável por vitórias marcantes e momentos inesquecíveis que ainda vivem na memória da torcida. Essa situação abre espaço para uma narrativa ainda mais instigante. Será que Arias aceitaria vestir a camisa de um rival direto de seu ex-clube? O colombiano sempre demonstrou respeito pela torcida do Fluminense, mas o futebol moderno já mostrou inúmeras vezes que sentimentos podem dar lugar a projetos esportivos ambiciosos. O que está em jogo aqui não é apenas uma contratação, mas uma possível quebra de vínculo emocional. É exatamente esse detalhe que pode tornar essa novela ainda mais explosiva, digna de paralisar o noticiário esportivo quando os próximos capítulos surgirem. Enquanto isso, o Flamengo não limita seus esforços apenas a Arias. Outra informação divulgada pelo Globo Esporte é que o clube da Gávea também mantém os olhos em Lucas Paquetá, cria da base que brilhou em sua primeira passagem e hoje defende o West Ham. O detalhe é que o Crystal Palace surge como concorrente direto, disposto a investir pesado no meia brasileiro. Paquetá, que já tem um carinho enorme da torcida rubro-negra, poderia ser uma peça-chave para reacender a chama de um elenco que busca constantemente se reinventar e manter o protagonismo.
possível chegada de Arias ou Paquetá no Flamengo não seria apenas uma contratação de peso, mas um sinal claro de que o clube pretende continuar sendo referência no mercado. No entanto, ao mesmo tempo em que o Flamengo sonha alto, a sombra do Palmeiras se projeta como ameaça. O Verdão tem um histórico recente de investimentos certeiros, sempre planejados e estratégicos, sem se deixar levar pela pressão da torcida ou pela ânsia de dar resposta imediata. Isso torna o clube paulista um adversário ainda mais perigoso nas disputas de bastidores. O Palmeiras, aliás, tem um ponto de vantagem nessa briga: sua saúde financeira. Enquanto o Flamengo possui receitas gigantescas, mas convive com críticas sobre sua gestão e escolhas, o Palmeiras vem mantendo um padrão de administração exemplar. Isso significa que, em uma eventual guerra de propostas, o Verdão poderia não apenas competir, mas até superar financeiramente o rubro-negro, caso considerasse Arias peça essencial para seus planos. Essa estabilidade torna o Palmeiras um competidor implacável que raramente perde quando entra de fato em uma disputa. Mas a grande questão é, será que o Wolverhampton realmente abrirá mão de Arias em tão pouco tempo? O colombiano ainda tem muito a provar no futebol europeu, e sua permanência no clube inglês pode depender diretamente de sua adaptação. Caso ele consiga se firmar como titular absoluto e peça-chave da equipe, sua saída se tornaria improvável no curto prazo. Porém, se os resultados não vierem e o clube cair de divisão, a necessidade de reduzir gastos pode fazer com que nomes de destaque sejam oferecidos no mercado, reacendendo o sonho de Flamengo e Palmeiras. Outro detalhe que torna essa situação ainda mais imprevisível é o fator emocional do jogador. Arias já demonstrou diversas vezes sua ligação com o Brasil, país onde viveu alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira. O carinho que ele tem pela cultura brasileira, aliado ao status que conquistou por aqui, pode ser um incentivo para um eventual retorno. A questão é, qual camisa ele estaria disposto a vestir? Voltaria para o Fluminense, onde é ídolo eterno, ou aceitaria embarcar em uma nova história, arriscando se transformar em símbolo de uma rivalidade ainda mais quente? Enquanto essas dúvidas pairam no ar, a torcida acompanha com expectativa cada movimento nos bastidores. Tanto palmeirenses quanto rubro-negros sabem que uma eventual contratação desse porte não é apenas uma questão de futebol, mas também de impacto midiático e psicológico. Imagine Arias vestindo verde e branco no Allianz Parque em um clássico contra o Flamengo, ou, por outro lado, reencontrando o Fluminense com a camisa rubro-negra. Cada possibilidade carrega consigo um peso gigantesco, capaz de transformar jogos comuns em verdadeiros capítulos históricos. A disputa por Arias também levanta um ponto interessante sobre como os clubes brasileiros vêm se posicionando no cenário internacional. O fato de Flamengo e Palmeiras sonharem com um jogador que acaba de desembarcar na Premier League mostra não apenas ousadia, mas também confiança na força de seus projetos esportivos. É um sinal de que o futebol nacional está disposto a enfrentar gigantes europeus, usando a paixão da torcida e o poder financeiro acumulado nos últimos anos como armas nessa guerra silenciosa. Mas enquanto os olhos estão voltados para Arias e Paquetá, uma notícia paralela vinda da Europa também chama a atenção. No Barcelona, o jovem Landry Farré, promessa do Sub-20, sofreu uma lesão séria e ficará fora por pelo menos 8 semanas. Essa informação divulgada pelo Globo Esporte pode não parecer relacionada diretamente com Flamengo e Palmeiras, mas serve como lembrete de como o futebol é imprevisível e como situações inesperadas podem abrir portas ou fechar caminhos em questão de dias. No universo do mercado da bola, cada detalhe importa. Voltando ao cenário brasileiro, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganha contornos ainda mais intensos quando observamos a forma como ambos se movimentam. Não se trata apenas de reforçar seus elencos, mas de vencer também fora de campo, em uma disputa que envolve prestígio, status e hegemonia. O torcedor sente isso.
percebe essa guerra invisível, e cada notícia sobre possíveis reforços é recebida como se fosse uma vitória ou derrota. Arias, nesse contexto, deixa de ser apenas um jogador e se torna peça central em uma batalha de titãs. É impossível não pensar no impacto psicológico que essa disputa teria no Fluminense. Ver um ídolo como Arias cogitado por Flamengo ou Palmeiras seria doloroso para a torcida tricolor. O clube, que luta para se manter competitivo diante de orçamentos menores, precisaria lidar não apenas com a perda esportiva, mas também com o golpe emocional de assistir dois rivais de peso se enfrentarem por um ex-jogador que marcou época em suas cores. Esse detalhe adiciona uma dose de drama ainda maior à novela que começa a se desenhar. Portanto, não perca nenhuma atualização, porque a cada semana novos detalhes podem surgir e mudar totalmente esse cenário. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Arias pode mesmo vestir a camisa do Palmeiras ou do Flamengo em 2026? Ou o destino reserva um reencontro emocionante com o Fluminense? Sua participação é fundamental para esse debate que promete incendiar os bastidores do futebol brasileiro.